Alô, amigos, um grande abraço. Estamos aqui de volta com o nosso Boca Maldita. E hoje recebendo com alegria o presidente do Sindicato Rural Patronal, né, de Cascavel, e é da região também, o empresário Paulo Orso, que acompanha atento com a sua entidade a situação bastante complicada, no mínimo tumultuada do agro brasileiro, não é, meu caro Paulo? Nos últimos tempos, e o que isso associa para nós aqui, meros mortais, do lado de cá, aí do lado de lá, quando vamos ao mercado, quando vamos à feirinha, quando nós precisamos renovar a despensa, e aí temos um dinheiro que cada vez nos permite levar menos produtos para casa. Então pensamos assim, não, mas o dinheiro, o lucro e tudo fica com a produção. E às vezes não é bem isso. É o que nós vamos conferir agora com o nosso programa. Bem-vindo, Paulo. Obrigado pela presença. Obrigado, Miguel Dias. Bom dia a você, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com o meu professor lá de trás, que na verdade o Miguel foi meu professor, quando nós começamos a trilhar próximo dessa vida pública, ajudando Cascavel no desenvolvimento. Isso aí lá, o quê? 30 e poucos anos atrás, né, Paulo? Quase 30 anos atrás. Quando você veio para a mídia e tal, por força dos seus compromissos, na mídia, né? É verdade. Eu digo, você foi um dos primeiros e você foi praticamente meu professor nessa lida. Muito Mas bem, é uma satisfação agora estar aqui com você. Técnico, igualmente, você é técnico nessa área, aí, na busca das boas condições. E eu digo para você assim, até você provocando em relação ao passado, viu? Há 34 anos em Cascavel, o que acontece? Não entenda como um adjetivo pecaminoso. A choradeira do setor produtivo é mais ou menos essa de hoje. Já teve menos lágrimas no passado, mas aí reivindicações, bandeiras, aquela questão toda para prestigiar a categoria, dar condições de plantio, financiamento, os programas governamentais, isso aí não é de hoje, não é de agora que a entidade defende. O que acontece? Vocês não estão sendo eficientes ou os governos não querem nem saber disso aí? Análise para nós nesse momento. Miguel, sendo bem sincero para você e para todos que nos assistem, nos ouvem, o grande problema, vamos corrigir um pouquinho, como você falou. Todo mundo diz, o produtor só chora. Isso não é verdade. Isso aí lá atrás, vamos dizer, nós tínhamos uma condição muito melhor, nós tínhamos programas efetivos, políticas públicas que realmente incentivavam a produção e nós tínhamos uma dificuldade até por conta vamos dizer assim, da tecnologia, da inovação, que não acontecia lá há 30 anos atrás, vamos dizer, levando no teu raciocínio. Mas hoje, e ao longo desses últimos anos, praticamente houve uma revolução em termos de tecnologia, de inovação, de oportunidade, mas com isso trouxe um custo elevado, falta de políticas públicas de longo prazo, porque a agricultura não é assim, a agricultura não para. Por exemplo, hoje, nós já estamos pensando no plantio e todos já estão preparados e compraram insumos caros, sabendo praticamente que não tem margem pelo mercado que é global, né? E nem políticas públicas que dê suporte para que você faça um investimento dessa magnitude que o produtor faz a céu aberto. Nós temos uma indústria a céu aberto, a Deus dará, com um investimento monstruoso, colocando em risco o seu próprio capital. Aí hoje o produtor não chora, hoje ele é realmente um herói, um herói. É o contrário do que você realmente colocou assim para que nós começássemos o debate. Então, eu vejo que hoje nós temos uma dificuldade grande, nós não estamos chorando, o produtor não está chorando, ele está mostrando uma realidade, porque nós temos uma cadeia como um todo, Miguel. Então, você tem aí a parte de produção primária, você tem antes da porteira, depois você sai da porteira, você tem a indústria, você tem comércio, tem distribuição e tem atacadistas, que hoje são grandes grupos onde realmente fica uma margem significativa e é quem manda no mercado depois do consumidor. Porque quando você põe na prateleira, o Paulo, o Miguel, ou seja lá quem faz, todos nós, vamos no mercado, a dona de casa chega lá, vai comprar e ela diz assim,
Nossa, o leite está caro. Será que o produtor está recebendo isso? Não, não está. Hoje o produtor de leite está sendo desestimulado, os pequenos produtores estão abandonando a atividade, né? Para vocês verem a complexidade disso tudo. E vamos dizer que nós moramos num município que é o segundo VBP do Paraná. 4 bilhões de VBP do estado do Paraná, 4 bilhões é Cascavel. É o segundo VBP do estado. Primeiro é Toledo ainda. Primeiro tempo, Toledo, né? Ainda pela diversidade Toledo, e tal. Parabéns lá. Inclusive, isso merece, daqui a pouquinho, um capítulo específico. O VBP é valor bruto da produção. Aquilo que sai da terra. Isso. E que depois vai para os caminhos todos, né? Isso. E aí tem também disso um retorno que vem para os municípios. Tem os municípios. Isso é importante, que é a grande contribuição do agro também nesse sentido. Sem dúvida. Né? É a mola propulsora do oeste do Paraná. Que os municípios precisam arrecadar, de modo geral, falamos assim na questão do ente público, né? Para poder voltar em serviços e beneficiar o próprio produtor, claro. Sua família, né? Sim. Estradas e tudo mais. Principalmente a infraestrutura, nós dependemos disso. Mas aí deixa eu já fazer usamos. uma provocação. Muita gente fala assim, não, o município, não estamos falando específico de Cascavel, Toledo ou outro município qualquer aí, nesse quesito, que consegue ter um índice de sonegação baixo, ele arrecada mais, lógico, movimenta mais e tudo mais. E essa é uma grande luta, é uma grande batalha. Mas agora provoco isso, para ver a sua opinião, frente a essa situação. Por que arrecadar tributos? Por que pagar o imposto? Por que fazer esse tipo de contribuição, que é necessária, imposta muitas vezes, é o imposto, se não vem de volta? Então, como é que faz? O governo não faz a parte dele. E aí a pergunta, vocês analisam também a performance do governo? Temos um aí que já está há vários mandatos, né? Outros que estão tentando se localizar a partir da próxima eleição. Os senhores também trabalham com esse viés político ou não estão nem aí para que os nossos pré-candidatos hoje estão pregando em nível nacional, em nível estadual? Não, pelo contrário, isso é uma grande preocupação nossa sempre, sempre. Na verdade, o que a gente vê? A gente vê um compromisso muito grande dos municípios, não estamos fazendo defesa de ninguém e nem atacando ninguém. Nós estamos comentando o que realmente acontece. Os fatos. Os fatos. Então, eu digo assim, nós ficamos de olho porque o sindicato patronal, ele é o braço até político, não partidário, político de defesa do agro e das famílias rurais. Então, nós precisamos deixar bem claro que nós não temos nada de partido ideológico, partidário, nada. Aliás, tem associados lá que são da esquerda, direita, do centro, e da onde tiver, da onde estão lá, tiver, né? A porta é aberta, associado ou produtor rural, aquela é a casa dele. Claro. Quando tiver dificuldade, seja onde for, seja na área fundiária, seja na área especial de INSS, aposentadoria, tem orientação, seja onde tudo for, lá. nós temos tem orientação, que bom isso, nós temos auditoria, nós temos assessorias para que a gente possa ajudar o produtor na parte documental. Certo. Agora, voltando aqui, eu vou te aparteando, não quero te atrapalhar. É melhor porque... daqui a pouco, assim, o sindicato, ele vai à luta, ele vai dar uma instrução e tudo mais. Mas daqui a pouco, por exemplo, o presidente da República A, B ou C briga com o agro. Aí vem um governador lá que fala, não, e aí por isso que eu provoquei, chora o leite derramado e chora de barriga cheia e tudo mais. Como é que está essa assertiva aí entre vocês na parte sindical e as lideranças políticas? Porque eles vão se eleger e esses eleitos é que vão fazer as leis que precisam dar para o produtor, para o segmento da sociedade, a solução. Vai sair da cabeça de um homem e de uma mulher que vai ser eleita, ou não? Vai. Deixa eu aproveitar o teu gancho e dizer para você, agora que está nos assistindo, viu, produtor rural, família rural, o que o Miguel acabou de dizer é a grande verdade. Nós acabamos elegendo alguém e, às vezes, displicentemente, entendam o que eu estou tentando dizer. Você tem que estar consciente na hora que você vai votar. Você tem que estudar a proposta e o caráter de cada um
que se apresenta como candidato para você. Não é aquele que fala melhor, não é aquele que bate nas tuas costas, não. É aquele que tem capacidade para te representar, porque ele será teu representante. Então, isso a gente também vê, a gente também tenta orientar, a gente olha e levanta, praticamente assim, vamos dizer, nós levantamos a ficha de cada um que está se colocando à disposição e dizemos, é você, eleitor, que tem a arma na mão para escolher o melhor candidato que possa. Não é nos ajudar, é pensar na coletividade, no todo, e trazer desenvolvimento, trazer emprego, trazer renda, trazer satisfação e trazer o nosso bem-estar. É aí que, viu, Miguel? Então, esse é um assunto extremamente importante que você levanta. Passamos assim, um pouquinho fora do que era a pergunta, mas é uma oportunidade que você me dá para usar a nossa atenção a tua força. Nós não devemos ser relapsos nem relaxados. Não. Nós temos que caprichar como caprichamos com as nossas coisas. Em qualquer atividade. Nessa questão da política. Claro. Em qualquer atividade tem o esperto, tem o ligeiro e tem aquele que você realmente diz assim, ó, o Miguel... tem retidão, é um cara de caráter, é um cara que eu confio nele, ou posso conversar com ele. Me entendam, nós estamos fazendo um comparativo como eu escolhendo alguém que vai me representar. Eu já quero colocar nome. E é esse cara que vai fazer a lei para depois eu obedecer. Eu sei que você obedecer. O Paulo não é de fugir da raia, ele sabe até onde vai e tal. Como disse, lá para trás a gente já, num dos momentos, conversou. Vamos colocar 3 nomes aqui. Caiado. O senhor conhece quem que é? Conheço. É um colega seu de produção. Sim. Não de profissão, mas ele é do agro, foi de produção. Da UDR, foi o cara que fundou. Está se apresentando como pré-candidato de um grupo. Aí temos ali do outro lado, não pela ordem, mas temos o Flávio Bolsonaro, que hoje está aí também, é o nome, e temos o Lula, que vai à reeleição, só não vai se não puder mesmo, motivo de força maior. Como é que vocês tratam esses 3 nomes assim na hora de falar? Vocês já vão queimando os 2 últimos e vão dizendo, vamos de Caiado e tudo mais? Como é que funciona isso? Agora é o professor Miguel Dias. Vocês viram como ele coloca a gente numa parede e num canto, né, numa saia justa. Não é porque é boca maldita aqui o nome, mas não, uma pergunta eu acho procedente. Não, eu entendi. É a liberdade de você perguntar e de eu responder. Tranquilo. Então é assim. Nós precisamos fazer uma análise desses 3, tá? Uma é a autoridade hoje, que nós temos que ter o respeito como autoridade. Como meu defensor, eu não o tenho, certo? Eu sou muito sincero, né, e digo assim para você. Por quê? Porque muitas políticas públicas de defesa daquela que é a mola propulsora, daquele pilar da economia como um todo, que é o agronegócio, tá? Seja ele 1 pé de alface ou 1 milhão de pé de alface. Eu tenho dito assim, eu não tenho distinção. Um produtor que seja mini produtor e um mega produtor, para mim é a mesma coisa. Eles têm o mesmo direito e os mesmos deveres. E é para estes 2 e todos os seus que a política pública deve ser pensada. Não em benefício de um ou do outro, mas sim, que é o que acontece hoje na minha visão. E não tinha que ser para todos nós, toda a economia como um todo gerador de economia. Então, eu digo de volta, precisava estar sendo privilegiado o empreendedor, seja ele urbano, rural ou industrial, comercial, seja de onde for. E não está. Não está. Esse não está. Nós precisamos olhar aquele que traz um perfil para fazer do Brasil aquele que realmente é. Sim. O Brasil é uma Agora, potência. Deixa eu te perguntar aqui. Então, mais uma vez, não você... é porque um é ex-metalúrgico, vamos dizer assim, o outro já é mais da atividade que foge da produção, né? E o outro já é mais voltado à produção. Esses 2 primeiros aí, que não são do agro, não são especialistas e tal, eles podem vir com uma boa proposta, por que não? Claro. Eles podem fazer uma conversa, olho no olho, direto, desde que saibam o que vão dizer e tenham um assessoramento importante que acabe não os colocando no ridículo. Porque tem muita gente que diz assim, o governo está financiando a produção. Vem aí, como é que é o nome daquele dinheirão lá? O custeio, a verba de custeio.
Mas aí, e aí vem também o governo. Agora, antes... Foi lançado agora o Plano Safra, dizendo que foi o maior Plano Safra da história. Aí vem e diz, olha, o governo está abrindo uma linha de financiamento para um petitinho lá, um pequenininho e tudo mais. Daí corre lá o pequenininho para ver o quê. E aí vem uma catatal de burocracia, de papel, de declaração, de atestado e tal, e ele vai para casa sem o dinheiro. É assim que está? É assim que está, desiludido. Então, na verdade, é isso. O perfil de cada um, o que é que ele traz para entregar e o que é que ele diz para você, o que é que ele fará. E aí ele tem que dizer para nós quem serão os seus secretários, seus ministros que realmente vão fazer. É a sua equipe técnica é que vai dar suporte para qualquer um deles, 3 ou nós 5, se nós fôssemos candidatos, o quê? Mas é essa equipe técnica que dará respaldo às ações de cada um dos candidatos. É nisso que nós precisamos focar, é nisso que nós precisamos fazer o nosso dever de casa. Quem é que você quer que seja o teu representante? Quem é que você quer que represente o Brasil lá na parte internacional? Quem é que é o embaixador que vai nos defender mercado internacional, proteção de mercado, abrir novos mercados, fazer oportunidade, colocar o Brasil no lugar que ele realmente merece? É isso que nós precisamos pensar e desses candidatos, é esse que você tem que ver que é o melhor. Nós temos aí diversos atores se colocando para tal, tá? Eu vi que ele não fez o que ele prometeu e muito menos trabalhou mais na ideologia, que eu acho que não é o caso. A partir do momento que você é eleito, seja até vereador, por um partido, sim, a partir do momento que ele é eleito, ele é representante teu. É como diz o Miguel, ele fará leis que você vai ter que obedecer. Então, você tem que cuidar dele, tem que saber quem ele é, cobrar dele para quem você votou, seja vereador, deputado estadual, federal, governador, presidente da República, seja quem for. Cobre, seja atuante, não seja, realmente não seja à margem, porque é você que vai ser atingido. É você que é o produtor. É que não, é você não que é o pode ser empreendedor. Lambaio também, né? Não pode ser escorregadio. Lambaio, o cidadão vem, fala uma conversa boa para agradar, para conquistar votos e depois não se concretiza. O cara tem que ter voz e você tem que ter voz e atitude. O síndico rural, ele não faz o discurso político partidário, você já disse. Não faz. Ele faz o discurso da classe, o que precisa, de como é que vai. Exatamente. Porque a classe da produção, ela é diversificada. Tem muito médico que atua nisso, muito advogado, empresário, tem bastante na linha de frente. Eu quero municipalizar um pouco, regionalizar essa conversa. O Síndico Rural tem quantos municípios na sua área de abrangência? A sede é aqui, né? A sede é aqui, nós estamos com a extensão de base finalizando para Santa Teresa, Santa Maria e Lindoeste. Essa regional é uma micro-regional. É uma micro-região que o Sindicato Rural Patronal de Cascavel, ele tem o domínio. Sim. É ele que ele representa, é ele que defende as bandeiras, é ele que se une com as outras entidades fortes de Cascavel para que a gente tenha as bandeiras comuns de tudo. É isso que a gente faz de todas essas três. Tem o G8 aí, vocês participam, sim, acompanham tudo lá também? Nós somos participantes fundadores do G8. Sim. E no caso orgulho. Nós temos aqui na nossa região, no sudoeste, temos no norte, também onde estamos chegando lá, todos os seus líderes, né? Vocês se conversam entre si ou é cada um puxando a brasa para o seu assado? Não. Nós conversamos, nós temos um núcleo, que é o Nurespop, Núcleo Regional dos Sindicatos Rurais do Oeste do Paraná. Assim como o G8 é do município de Cascavel para resolver assuntos daqui, tá? O Nurespop é para fazer a união de ações, né, proativas, vejam bem, para o agro, para a família do campo, seja ela nas políticas de defesa, de tudo, dos produtores rurais do oeste do Paraná. E nós somos do POD também, do CODESC, nós fazemos parte do CODESC, que daí todas as entidades participativas de Cascavel, pensando Cascavel... São entidades dinâmicas, né, Paulo? Elas estão aí sempre, estão aí trabalhando, câmaras técnicas trabalhando para desenvolver, fazendo entrega para o gestor público. Pois então, isso é importante, onde eu quero chegar agora. Quero falar da gestão pública de Cascavel. Para fazer, não para essa gestão,
O G8 olha a gestão atual. O COGESP consegue... Estou misturando até os conselhos. Não, já. E faz parte, Tá? Segurança no meio Todos rural. Todos também. Nós fazemos parte de tudo isso. A gente pensa aí no Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Cascavel, o CODESC, ele faz a entrega de políticas públicas que a comunidade acha que o gestor deveria olhar. Para daqui 20 anos, 10 anos, 50 anos. Eu estou ouvindo você pensando aqui. E o POD... Eu quero perguntar daí nós passamos para a região oeste. Perguntar, ele aprendeu bem, viu? Ele controla o assunto, né? Que daí a gente fica perguntar e o tempo vai passando. Mas agora eu consegui a atenção dele, quero perguntar. Claro, vamos analisar a política do setor da produção da Prefeitura Municipal, que você acompanha de perto. Claro. Você se dá bem com o Renato Silva, não é de hoje, o atual prefeito. Teve uma conversa boa com o ex-Leonardo Paranhos, lá para trás, o Edgar, chegando lá no Salazar, Liz e tudo mais, a conversa sempre foi boa. Sempre subimos no terceiro piso. Você nunca quis concorrer, mas não foi por falta de provocação. Nem provocação, nem oportunidade. Tem medo e tal? Não é viu? medo. Não sabe o que vai dizer. Quando eu fui convidado em diversas vezes para fazer parte, eu só fiz parte do governo do Salazar Barreiros. Lá atrás, verdade. Lá atrás, que você lembra. Verdade. E foi uma oportunidade ímpar, né? Porque eu já fazia parte da Associação dos Engenheiros Agrônomos, da Sociedade Rural, nós fazíamos parte do próprio Sindicato Rural, né? Fundamos lá atrás a Rural Leite, que ela passou a ser... Eu ia dizer de saudosa memória, mas é porque hoje está tudo meio complicado, até para as entidades, né? Até para as entidades. Mas é fortíssima a Rural Leite. Sim. Foi. Sim, nós fizemos dela, nós fundamos ela também, junto com o saudoso, quem nos ajudou muito até para fazer a infraestrutura, foi o senhor Ibrahim Fayad, o saudoso querido Ibrahim Fayad. Nos deixou recentemente. Era uma pessoa fantástica da região, que defendia muito a região, sempre atrás dos holofotes. Né? Nunca isso. Bastante, então né? nós temos aí o seu Assis aqui, o Assis Canagata, o Ibrahim. Isso são esteios de desenvolvimento do nosso município. Agora, como é que você avalia a política local? Vamos dizer assim, hoje, nesse momento, inclusive, quando o Renato Segala, que foi o secretário, por último aí, secretário de Agricultura, deixou a pasta. Sim. Eu escutei alguém dizer no meio político, no meio do executivo, não, o Renato vai escutar o Paulo Orso, do sindicato, vai conversar lá com o Peninha, nós falamos aqui, que é o presidente agora da Sociedade Rural, né? E vai conversar com o Dilvo Groli, que é da cooperativa, e outras lideranças políticas, para ver como é que é o perfil que é melhor de quem vai assumir a agricultura. Beleza. Sim. Mas aí o Segala saiu, o Folador foi lá interinamente, está até hoje, e me parece que há uma certa dificuldade em achar uma pessoa com perfil para colocar lá. Até onde eu sei, o Folador vai estar secretário interino, pelo menos até a eleição de 4 de outubro. Depois vai ser analisada a questão. A Secretaria da Agricultura é grande, precisa ter alguém. Por que está sendo difícil? Ou eu entendi errado? Miguel, vamos dizer assim, não é que seja difícil, dentro dessas esferas, realmente, todo mundo que está... É aí que a gente erra bastante. Todos nós erramos. Porque a gente acaba não assumindo responsabilidade, sendo, às vezes, quando você é convidado para fazer. Por quê? Nós precisamos mudar a política. Para mudar a política, nós temos que escolher pessoas do bem. Só que as pessoas do bem ficam muito receosas em vista do que tudo nós estamos vendo de política que se apresenta. E isso, seja ela em qualquer esfera. Não é medo, mas eu trocaria um receio. Não é um receio, porque... A própria família já faz assim para o cidadão. Sim, ela diz assim, você vai entrar ali... Não vem com essa conversa aí de assumir secretaria. Miguel, você quer entrar ali, mas você não vai fazer aquilo que você está pensando na comunidade. Você tem que fazer acordos. Sim. E estes acordos, às vezes, fogem dos teus princípios. Sim. Né? E você não tem muita gente boa hoje, em todas as esferas, fazendo isso e conseguindo levar isso para frente. Eu não, lá atrás, nunca fui, porque eu sempre disse para quem me convidou. Eu digo, eu sou muito mais interessante
e posso te ajudar muito mais aqui de fora do que eu sendo lá dentro, porque lá eu vou ter que obedecer, eu tenho que pôr o chapéu, vestir a camisa e fazer o que você quer. Aqui fora eu posso argumentar com você, orientar você, e a escolha vai ser sua, mas sempre em prol da coletividade, daquele setor, daquela cadeia que eu estou representando. Entendi. Esta foi sempre a minha política e por isso que eu estou sempre praticamente aqui trabalhando. Eu entro no terceiro piso, eu entro na Assembleia, eu entro em na Câmara Federal, onde for, eu tenho a liberdade de entrar como representando as famílias rurais, todos os produtores de Cascavel. E quando nós estamos dentro do Nurespop, que é o núcleo regional, a gente representa o oeste do Paraná. Quando nós estamos no COGESP, nós estamos representando o pessoal daqui. Quando nós estamos no POD, nós estamos representando o oeste. E aí eu digo para você, o oeste amadureceu muito depois que as entidades, que eram fortes e independentes, eram individualistas, não eram independentes. Individualistas. Isso eu digo para qualquer um. Não tenho medo de dizer, e lá atrás nós dizíamos... A história mostra, né? Quando nós formamos o G8, já se falava nisso. Então vamos nos unir. Muito bem. E vamos defender as bandeiras públicas. Tem uma bandeira aí que eu provoco você para falar, porque você conhece muito bem, e nós aqui estamos orbitando em torno do sindicato, o Paulo Orso, nosso convidado, é presidente do sindicato, mas ele participa dessas outras entidades todas. E participa das questões comunitárias também, debate, escuta, analisa, tem a sua opinião. Sim. E aí nós temos que definir como é que vai ficar, se é que vai ficar, a situação daquela área lá da Expovel, que é uma área que é da prefeitura, não é da prefeitura, lá ia sair um investimento, daí depois não deu certo, troca para cá, troca para lá. Eu acho que vamos encerrar o ano 2026 e a coisa não andou, tá no mesmo estágio. Ou tem alguma coisa acontecendo que a gente não sabe? Não, ali mais ou menos quem realmente, vamos dizer assim, vai legislar sobre aquilo é o Peninha. Peninha que é o presidente. É o Peninha que é o presidente, são os seus associados. Porque até dia desse nós apareceu aí na mídia disso. Dizendo assim, não, nós vamos fazer uma conversa boa com a prefeitura, vamos procurar uma área, a prefeitura vai bancar lá, e daí nós passamos aqui para a prefeitura que quer investir lá, mas não deu certo, né? Não. O que nós precisamos pensar é assim, tem um corpo de associados que deve ser consultado e visto o que é para fazer. A cidade está chegando muito próxima. Ela já engoliu praticamente aquele espaço, um espaço nobre, né, que pode ser um centro realmente agropecuário, que é o que ele é hoje. Né? Ele pode ser fortalecido ali mesmo. Ele pode ali, lá atrás, nós chegamos a falar, lá atrás, com o Paranhos e tal, de fazermos ali o centro agro do município de Cascavel. Tudo que precisasse fazer. O IAP, a Secretaria de Agricultura, a ADAPAR, a Secretaria de Estado, todos os órgãos agro centralizava ali, porque quando você, produtor, ou você, qualquer um que dependesse de uma negativa do IAP, você precisa de uma autorização da Secretaria Estadual, você precisava um GTA da ADAPAR. Tudo longe, né? Tudo longe. Eu venho aqui, eu tenho que vir aqui na Secretaria do município, que é aqui no Parque de Exposição, e aí eu tenho que ir lá no IAP, daí eu tenho que me deslocar lá para o centro da cidade. Aí eu preciso ir na ADAPAR, aí eu tenho que ir lá na Praça Itália, lá na Pracinha dos Leões, lá em cima. Então você veja, eu estou de um extremo ao outro correndo, perdendo tempo e perdendo um dia praticamente para fazer 2 ou 3 assuntos que eu poderia resolver num só. Mas por enquanto também tá não deu certo. Não deu certo. Também não deu certo. Aí essa da troca que era para fazer em outro lugar mais afastado, dá uma infraestrutura, e aí sempre tem aqueles, vamos dizer assim, dos planejamentos e das coisas. Não, isso não dá, aí para só pegar aqui também não pode, porque você tem que ter um princípio, e lá atrás, enquanto tiver cumprindo com os objetivos, a sociedade rural tem a concessão, enquanto tiver os objetivos, ela tem a concessão para administrar e tirar dali os nossos eventos agropecuários. Agora, eventos agropecuários, estamos falando de Expovel, né?
E o pessoal diz que tem definhado, já foi melhor e tudo mais. Enfim, aí temos lá o Show Rural Copavel, que você também acompanha, sabe, conhece muito bem. Indiscutivelmente. Sempre ajudou, né? Isso aí está consolidado, é separado? Isso não se discute, ele tem uma estrutura diferenciada. O Copavel caminha para finalizar, para terminar? Tem possibilidade de repaginação e tal? Eu digo assim, é um negócio complicado, né, Paulo? Muito complicado e até difícil da gente debater sozinho, porque eu posso estar vendo a minha visão. Sim, mas não está, de repente, analisando todas as exposições feiras do Paraná, até mesmo a de Londrina, caiu muito, que era a maior feira, vamos dizer, de Londrina. Nós tínhamos a Expovel aqui, que era internacional praticamente. E nós temos Esteio, que também ela está fugindo. E todas elas fugindo um pouco, por quê? E aí eu vou dizer por quê. Não é porque os líderes que estão ali quiseram mudar e fazer festa popular, como é o que está acontecendo hoje. Não, foi por força da necessidade. Porque as grandes indústrias, os grandes pecuaristas, praticamente todos os setores que envolvem, vamos dizer, mercado de automóveis, caminhões, seja de tratores, máquinas, implementos, equipamentos, seja de todas as cadeias, peixe, ave, suíno, não sei o que eles estão fazendo? Dentro do problema mundial, que engloba, daquilo que nós fizemos no primeiro bloco aqui, o assunto que começou. Por que o produtor chorava? Ele sempre chorou porque, na verdade, ele é uma das pontas. Ele e o consumidor é quem pagam a conta. O que produz e o que vai consumir. O que produz e o que vai consumir. É eles que pagam a conta. Você se refere à questão mundial, né? Sim, isso petróleo, é mundial. É guerra. Você, para vender soja, diz, porque o Brasil não está comprando soja. Não, é mercado mundial, é a Bolsa de Chicago. É verdade que o mercado dita as regras? Dita as regras. É um movimento... Obedece quem tem juízo. Nós vivemos, Miguel, num mercado... nós somos... Por que a gente respeita contratos? Nós fazemos um mercado global comercial, de compra e venda. Então, é um mercado de negócios. Se você não quer comprar, como que eu vou poder vender? Eu tenho que sair procurar um comprador. Então, isso é uma atitude de mercado e é ele que dita as regras. Na Bolsa, você tem... É o sensor onde demonstra isso tudo. E vai dizer, o mercado está comprador, o mercado está vendedor. E você está no meio oferecendo um físico. O americano, ele vende o papel 17, 18 vezes. Nós ainda não aprendemos a fazer isso. Esse é um dos problemas. Nós quem que não aprendemos a fazer? Nós, produtores do agro, não aprendemos a vender papel. Mas vocês não são subordinados também a tal da política que vai orientar, vai coordenar? Porque se o produtor pudesse ele construir e fazer o mecanismo, você acha que já não estava pronto? Ele faz. Ele depende do setor governamental. Sim. E aí empaca, né? Esse é uma das posições. E também, nós estávamos falando lá da sociedade rural, já voltamos aqui no agro. Faz parte. Viu? O que eu vejo é assim, nós temos aqui o produtor que não tem esses caminhos, não se sente seguro em fazer isso. Sim. A segunda, nós não temos uma política pública, vamos voltar lá, política pública que safra, que nem o plano safra que foi largado agora, tá? Junho, final de junho. E eu inicio o plantio em agosto. Como é que vai dar tempo? Em 30 dias, você acha que eu teria tempo de fazer planejamento, de fazer aquisição de insumos, de reservar semente, de preparar minha área, de decidir o que eu vou fazer, procurar o mercado e ainda assumir compromisso de venda? E ficar à mercê de tudo mais para ter uma excelente safra, uma boa colheita e um mercado de venda sensacional. E aí eu abro aquele frestinho no chão lá, abro uma frestinha com a máquina, boto a sementinha, fecho e digo assim, meu Deus, ajude. Então. E Deus ajuda muito a gente. Pensa, nós não temos catástrofes climáticas e tal. Temos chuva? Temos muita chuva. Temos sol? Temos seca, tem uma série de coisas. Mas ainda temos que agradecer. Sim. Mas a gente abre a frestinha, bota a semente e deixa a céu aberto. Essa é a nossa indústria. O industrial cobre. Está lá protegido, aí eu não quero vender, ele fecha a porta. Mas eu não tenho armazenagem, que falta uma política pública efetiva para isso. Hoje é a carroceria do caminhão. Nós aumentamos a produção,
mais do que o aumento de capacidade de estocagem. Esse é um problema muito sério. Claro, como que vai nós vamos guardar trabalhar com papel Vai guardar onde? se nós não temos nem onde O produto guardar? é perecível, ele apodrece daqui a pouco. Exatamente. Aí você não tem uma política pública para eu sentar com o Miguel aqui e dizer, Miguel, vamos fazer um planejamento para 4 anos. Que jeito? Se o plano safra, aquilo que pode nos auxiliar, e aí entra no calcanhar de Aquiles do agro, seguro rural. Não tem política pública, só tem retórica, dizem que tem um valor. O Proagro aquele não... É Proagro, seguro rural, seguro agrícola, tudo isso, que seria a subvenção. Ah, mas o cara quer um pedaço da subvenção, ele quer subvenção, viu? Não seria muito melhor o governo estimular e ajudar o produtor na subvenção a contratar um seguro e toda a economia local se sentir segura quando tem uma quebra de safra? O que não acontece hoje. Aí o que acontece? Quebrou a safra, todos nós sentimos, inclusive a mídia. Os caras param de investir, param de fazer propaganda, porque faltou dinheiro. Nós estamos dependentes do agro. Muito bem. Quebra o agro, quebra a nossa economia como um todo. E a cadeia é assim, né, Paulo? E aí não tem o seguro. Se tivesse, eu honro meus compromissos, Sim. a economia roda, continua e aquecida. todos nós vivemos bem e Isso vamos pro tudo é próximo assim, ano. tem a parte de cima que é a União, que reverbera no Estado e que chega aqui nos municípios. Nos né? municípios. Então são 3 forças. Três Que forças. às vezes não se linkam, não puxam para o meio não lado. se linkam, E não no se meio ajudam. disso estão os produtores, a produção Exatamente. normal. E aí esse custo fica tão pesado. Aproveitando aqui, senão já Nós vamos perder o tempo. E você tem condição também de analisar. Questão econômico-financeira, política de juros e tudo mais. Isso aí também é um assalto à mão armada, segundo consta, é verdade? A mão Miguel, desarmada. Mão desarmada. Mão desarmada. Miguel, me diga uma coisa. Você acha que tem uma atividade hoje que te dê uma rentabilidade de 15%, 20%? Esse é o juro que ofereceram para o agro. O plano safra do ano passado nos deixou aí com uma Selic de 15%. Isso dá 1, qualquer coisa por mês. Mais os penduricalhos que vêm junto com esse crédito, junto com a obrigação que você vende até a alma para dar garantia, você perde o teu patrimônio para pagar um juro de 20%. Viu? Isso é uma utopia. Ninguém consegue pagar isso. Quem entrar nessa Não, roda viva por lá isso- vai ficar. Vai ficar. Por isso nós temos a inadimplência. O agro, que você olha no Mato Grosso, 60% é inadimplente e praticamente indo para RJ. O Paraná, todo mundo está quietinho, trabalhando, se esforçando, todo produtor, o que está acontecendo? Se suicidando por falta de oportunidade, porque ele quer honrar o compromisso. Não consegue honrar, ele se mata. Pensa nisso, onde já se viu uma coisa dessa? Por quê? A ciranda financeira que diz assim, o agro, nós vamos financiar você para te ajudar. Ora, você dá toda a garantia e a safra não vai remunerar. Hoje, para você produzir um saco de soja, você investe 120 sacas. Se o cara tiver um arrendamento de 60, com uma média de produção de 151, média regional, ele já ficou devendo 30 sacas, tá? No primeiro passo. Ora, E esse eu apelo... devia ter rendimento para pagar, e aí eu tenho um juro de 20% ao ano. Então, 30 mais 20% de 150, eu tenho quanto? Eu tenho mais 50 praticamente devendo em cima. Então, minha dívida já é de 70, fazendo na minha moeda. E dentro desse Viu? teu cálculo Isso é aí, impagável. você Isso tem é que comprar impossível. uma colheitadeira. Sim. Porque se você não comprar uma colheitadeira, você não colhe o que tiver lá para colher. Não vai E colher. para comprar essa colheitadeira, é verdade que você, além da alma e tal, já deixa quase que toda a produção, que nem sabe qual que vai ser? Porque é em sacos também, né? Sim. É. Você Como é que veja- funciona isso? Você também faz praticamente... A tua moeda é soja. Na comparação, quando você faz essa... para você adquirir uma máquina dessa, hoje, nós estamos falando em torno de 2 milhões de reais. Sim.
Ontem, quando a gente vendia soja a 180, é mercado internacional, é oportunidade mundial. Hoje nós estamos vendendo a 100, 110. Eu perdi a metade do meu poder de compra. O meu custo passou além do meu faturamento. E eu preciso comprar um equipamento que hoje é caro. Se você olhar uma máquina dessa, 2 milhões. Um trator você vai pagar 700 mil reais. Uma plantadeira é 500 mil reais. Viu? Não é que não vale. Não é que não vale. Vale, né? Tecnologia. Vale, a tecnologia, a tecnologia você não vai ter para pagar. Talvez vale até muito. Mas você não tem nada de política pública que dê condição para você honrar os teus compromissos, não olhar pela indústria. E, ao mesmo tempo, tivesse condição de estar gerando emprego na indústria. Sim. Se você tivesse um juro realmente que você fosse pagável, você estaria ajudando a indústria porque o produtor teria capacidade para comprar essa máquina. E desta máquina fazer uma produção ainda melhor. Perder menos, tirar mais, render mais. E aí nós estamos falando também da agricultura familiar, nós estamos falando do pequenininho, do médio. Sim. Aí você a manual aqui, ela ainda tem. Muita gente vai carpir com enxadão. Mas mesmo assim o insumo para esse cidadão está caro. Então, nós falávamos do leite, inviável. nós falávamos do suíno, da ave. Aí, do hortifruti e tudo mais. Tudo. Como que esse pequenininho vai fazer? Porque ele tem a máquina, ele comprou uma máquina menor. Aí ele vem para a cidade, Paulo. Ele vem para a cidade, os filhos abandonam É o que está acontecendo, o êxodo rural. Daí ele vem para a cidade, não tem serviço, o valor que ele recebe é muito pouco, tá? Ele tem todos os ônus, ele tem aluguel, ele tem luz, ele tem esgoto, ele tem água, ele tem comércio, ele tem transporte, tudo isso. E aí ele vai para a periferia, incha a periferia, o gestor público tem que fazer uma infraestrutura enorme e isso tudo é um caos, é o que acontece hoje. Sim. Em vez de fazer políticas públicas que conseguisse fazer o desenvolvimento de todas essas atividades, nós teríamos geração de emprego, que é renda, que é melhor vida, é distribuição, e essas propriedades produtivas é aquela que faz o seu cheque do leite, o cheque da ave, que está ali na sua localidade. É a economia local que estaria sendo desenvolvida, estabelecida, fortalecida, e nós estaríamos gerando qualidade de vida. Hoje nós não temos nem nada disso. E temos ainda uma política que pisa no pescoço hoje do nós temos rural. aí políticas Essa é a minha, vamos dizer, esse é o meu desabafo que eu faço como produtor rural, como representante do produtor rural. Nós estamos sendo encurralados, maltratados e mal vistos. Nós não somos isso. Nós somos, na verdade, aqueles que é o esteio. Nós somos o alicerce da economia local, regional, estadual e federal. Ora, mais de 1/3 da renda do Brasil é agro. Eu digo que 70% do estado do Paraná é agro. Se você olhar para isso, nós temos a responsabilidade de alimentar a metade do mundo até 2050, a metade do mundo sendo tratado dessa forma. Você acha que vai sobrar alguém para fazer isso? Só se tiver uma IA, computador, robô, mas vai ter que ter um homem atrás do robô com conhecimento para fazer isso. Tem gente que fala assim, vai chegar a hora que você vai ter um troquinho, cada vez mais escasso, para ir no mercado e vai olhar onde é que está o alface, onde é que está a beterraba, né? A gôndola vai estar vazia. Vazia. Tem esvaziado, viu? Não chegou nesse estágio ainda, mas quem presta atenção e vai ao mercado como nós e tal, percebe que as coisas estão mudando. Tem alteração aí na vista. Meu caro Paulo, vamos falar, você tem alguma coisa contra a mulher rural? Pelo contrário. Eu sei. Pelo contrário. A entidade sindicato dá uma vazão grande, apoia, tá um grande evento que teve agora, não faz muito tempo, né? E que lota aqueles centros de eventos lá com a mulherada do meio rural. E está chegando já a próxima hora. Vocês fala para nós sobre isso aí também, se qual preparem, é o viés aí. Porque nós temos aí, também lá no Centro Tecnológico do Show Rural,
que a gente faz um encontro, porque é o lugar que consegue acomodar Sim. 1.600 mulheres durante um dia inteiro, falando sobre assuntos agro, saúde, mulher, representação, né, e oportunidades. Agora vai ser dia 28 de agosto deste ano novamente, já estamos praticamente tudo encaminhado para nós poder receber de novo mais de 1.600 produtoras rurais do Paraná inteiro e também do Brasil, que muitas vêm, como já tivemos aqui, representantes de todos os estados brasileiros. A importância da mulher é tanta que hoje o Paraná é precursor no Brasil. Nós podemos dizer que em Cascavel nós começamos fortalecendo a comissão feminina há 15, 16 anos atrás. Nós já vimos o potencial que tem a mulher. A mulher no campo trabalha tanto quanto, se não mais, do que o próprio homem na pequena propriedade. Cascavel tem 87% de pequena propriedade. Então, vocês estão vendo a força que isso tem, o homem e a mulher. Quando falava, o produtor rural, não, é a família, porque é o homem e a mulher. Eles se dividem no serviço, eles se fazem, e hoje, com essa oportunidade de você valorizar a força da mulher, que tem capacidade, ela tem inteligência, ela tem mobilização, poder de mobilização muito maior que o homem, ela tem foco no que está fazendo, não estou desmerecendo o homem, mas estou dizendo da capacidade que a mulher tem. E isso nós passamos a valorizar já há 16 anos atrás, quando formamos a Comissão Feminina de Cascavel. Ela foi exemplo, inclusive, começamos a fazer eventos aqui com 50 mulheres, 100 mulheres, 500 mulheres, e hoje estamos aí com 1.600 mulheres do agro, só produtoras rurais, com um pouquinho de representação de cada município que vem trazer o seu conhecimento, interagir, discutir e ainda crescer muito mais no eu como mulher, como brasileira, como produtora rural, como empreendedora. Sabia que mais de 35% das propriedades rurais hoje são administradas por mulheres? Completamente por mulheres, exclusivamente. Se precisar guiar um trator, ela vai para a boleia Eu e guia tenho o trator. quatro funcionárias mulheres. Quem é a minha operadora de máquinas e equipamentos é mulher. Tá? Então, eu tenho homens e mulheres trabalhando. Igual, elas têm essa capacidade. Homem e mulher andando juntos. E isso nós valorizamos. Daqui de Cascavel saiu a ideia para formar a CENFE, Comissão Estadual Feminina do Estado do Paraná, da Federação da Agricultura. Comissão Estadual das Mulheres Produtoras, sim, que é quem vem trazer também esse evento que a gente traz para Cascavel. Falando nisso, quem é que está na frente da comissão aqui? Aqui da comissão é a Beatriz Orso. Então, ela é a presidente de 56 mulheres que formam esta comissão e é quem mobiliza isso tudo. Fazem eventos mensalmente, vão para as comunidades, inclusive foram ontem, antes de ontem, lá em São João. Uma bela participação. Parabéns, São João. Vocês recepcionaram as nossas mulheres no Cuca Café e Conversa. É um programa que nós temos lá, onde a mulher, a comissão feminina, vai até a comunidade, numa tarde inteira de cuca, café e conversa, onde vão as demandas do distrito e do seu interior, ali de todas as comunidades rurais, trazem isso para que a gente possa ir na Câmara de Vereadores, no prefeito, nos secretários, no Estado, no governador, enfim, é isso que nós precisamos brigar por o produtor. De que forma? É esse diálogo que existe. E a mulher está fazendo muito bem isso. Além do Prosa Rural, que é em toda a comunidade, que a gente faz uma vez por mês em cada comunidade. A gente leva o que eles querem ouvir e traz as demandas que eles estão sentindo e necessitando. Parabéns para a mulherada aí. Falando em mulher, tem uma que está à frente do IAT agora, né? Que é a nossa Marlise. IAT. Você conhece a Marlise sim, já de há longo tempo e tal. Muito tempo. Foi vereadora, guerreira e lutadora na área ambiental, essas coisas e tudo mais. Agora, precisa se observar, obedecer uma legislação que existe, vem do governo federal para baixo, em torno desse setor aí.
E nós temos na área da produção, de um modo geral, muitas reclamações referentes a isso. É muita coisa, muita proibição e tal, multas pesadíssimas que são aplicadas, nada a ver com a Marlise, ela está cumprindo a parte dela. Como é que o sindicato analisa, como é que assiste e como é que você particularmente vê essa questão da nossa política ambiental, em especial nessa área de repressão? Miguel, esse é um outro ponto também nevrálgico, aí, delicado do setor produtivo, e não é privilégio só do agro não, sabe? Isso não afeta só o agro. Todos os investidores que quiseram fazer qualquer atividade que envolve o setor ambiental sofrem dessa mesma dor. Se você for pedir um licenciamento de obra hoje, ele é extremamente demorado e qualquer investidor chega a perder a vontade de investir e de fazer. Pela burocracia, pela dificuldade, não estou falando da Marlise, mas eu estou falando do sistema que não dá técnicos suficientes para que ela possa desenvolver um trabalho coerente com a vontade dela, inclusive. Por quê? Nós temos um técnico, até ontem tinha, não sei se hoje mudou, um técnico responsável para assinar esses projetos e os licenciamentos de toda a região. Que é grandinha, hein? De quase 50 municípios. Isso é humanamente impossível de acontecer tudo isso. Então, essa questão ambiental passa a ser... a gente começa a criticar o Instituto, tá? O IAT hoje. Que não é, o que nós temos que ver é porque não existe uma política de reposição de efetivo, de pessoas e técnicos responsáveis para atender a demanda que houve uma expansão. Veja o poderio que é a nossa região em termos de transformação da proteína vegetal em animal. Veja o poder dessa economia, o poder do PIB e toda a infraestrutura, se você falar em estrada. Falar em Copel, então, é um desastre. Nós gastávamos um programa nem falamos inteiro de Copel aqui. ainda, né? Meu Deus do céu, a Copel tinha que tomar uma atitude... Não, nós deveríamos tomar uma atitude diferente do que estamos fazendo hoje com a Copel. Por exemplo? Por exemplo, nós tínhamos que ir para a ANEEL e pedir a destituição dessa compra da Copel, de chegar ao ponto de fazer isso. A própria federação já está pensando, porque assim, nós somos muito bem atendidos pelo pessoal daqui. Não adianta eu ir brigar com o Galina. Certo. O Galina é um gentleman, ele atende você bem, ele diz que vai fazer, ele procura ir lá resolver o problema da chave que caiu. Mas não depende dele. Ele não tem poder, ele não pode, ele não faz. É o investidor que está lá atrás que diz assim, ô Galina, põe mais um poste aí só para calar a boca desse pessoal e vamos para frente. Precisa 36 subestação central de produção regionalizada. 36? Precisa, imagine, um número. Que imagine. Fosse 6 ou 30, se Mas custar caro. É verdade aí isso. o pessoal quer faturar, ele quer que sobe dinheiro. Não dá para aumentar a parte industrial de Cascavel, nem comercial, nem de produção no campo, porque nós não temos capacidade de energia. Dá colapso, já está dando. Aí você diz, mas a Copel está dizendo que não está, que já está sobrando energia, porque quem está produzindo energia por si não está conseguindo colocar. Sim, então. A infraestrutura da Copel, do estado do Paraná, que foi ícone de energia, hoje tem 40, 50 anos. E aí, viu, Paulo, o tempo desenvolvimento de 40 anos, usando o mesmo cabo, o mesmo fio que está aí. Cadê o investimento disso? Só para você fechar, o tempo já está estourado ali. Desculpa. E aí você aproveita e já faz o seu encerramento. Tudo isso tem um mando político que deveria chamar vocês e fazer a frente e abrir uma guerra, entre aspas, aí, com ações, atitudes, né, com estratégia, como se fosse uma briga aí. Exatamente. Mas não tem acontecido isso por causa dos tais interesses políticos que você falou logo ali atrás, que lhe preocupa e tal, e às vezes desanima e deixa o pessoal sem saber o que fazer. Nem você sabe o que dizer para os seus representados e nem mesmo na questão política. Então, fecho a minha parte, para o Paulo falar um minuto. A eleição que vem aí é muito importante. Para se ouvir o que eles estão falando do pedágio, o que eles estão falando da Copel, o que eles estão falando dessas coisas aí que ainda não tem solução. Um minuto para você encerrar. Miguel, na verdade,
1 hora é pouco para nós falar de tudo isso. Nós Vocês falamos viram, bastante. Nós falamos de tudo praticamente, né? Que você vê aí, até da questão ambiental, falta de... se você vê a IDR, falta tudo. Nós falamos da Copel, é isso que precisa. Mas um ponto que eu quero dizer, pelo tempo que eu tenho para falar com você. Miguel, obrigado pela oportunidade, quero agradecer aqui o espaço, na verdade, e dizer para você, família rural, produtor rural, empresário, industrial, comercial de Cascavel. O problema de energia elétrica não é só do agro, é de todos nós. 20% na conta de cada um, eu sinto isso, o Miguel sentiu, você sentiu e o agro muito mais. Nós deixamos de ter aquele incentivo, hoje pagamos o que se paga em qualquer outra atividade, seja ela aqui, com um viés. Nós não temos energia suficiente, temos que ter gerador e a todo momento cai e leva 5 horas para restituir. Mas o que interessa de tudo isso? Para mudar tudo isso que nós conversamos aqui, nessa oportunidade que a gente teve de trocar uma ideia com você, eu só deixo uma mensagem para ti, até como representante. Tudo o que eu falei, que o produtor sente, eu falo com conhecimento de causa porque eu sinto a falta de energia, eu sinto a falta de recurso, eu sinto o compromisso do nosso custo de produção, eu sinto a falta de infraestrutura que nós temos em Cascavel. Não é só produtor, não. Você sai 2.000 metros de Cascavel aqui para ir para Toledo, você não tem conectividade, você não consegue ligar para o Miguel, você não consegue pedir socorro. Por quê? Porque não tem conexão, não tem conectividade. Nós só podemos mudar isso com a força que você tem. Saiba votar. Saiba estudar o teu candidato. Saiba falar e não ouvir o teu candidato. Leve o que você quer que ele represente, que ele brigue. Mas saiba escolher. Valorize aquele que está próximo, que você tem condição de falar com ele. Não ponha qualquer um que esteja por aí. Valorize o seu candidato que possa lhe representar e que esteja ao teu alcance para você cobrar. Cobre mesmo. Não desista. Não desista. Não pode desistir. Não perca fé. Vá votar e saiba votar, vote certo, no homem certo. Este aqui é professor Paulo Orso. Não, isso é bondade dele. Entendeu? Há muito tempo já aprendendo, ele e outros ícones aí da nossa atividade produtiva, gente que está há quantos anos já em Cascavel, Paulo? Eu estou há 60 anos em Cascavel. Conhece bem a história e sabe o que está dizendo. Nosso Boca Maldita fecha por aqui, agradecendo a todos, a equipe que aqui esteve, vocês que nos acompanharam, o Paulo Orso, presidente do Sindicato Rural, a todos que estão aqui na região nos acompanhando, convite para voltarmos na sequência com mais um programa. Um abraço e até lá.